Bom dia, são 9 horas e 28 segundos e nós começamos agora a transmissão ao vivo da terceira edição da série de web sabatinas realizadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo com os pré-candidatos a prefeito de Goiânia. Como você já sabe, as web sabatinas integram os eventos e atividades institucionais da FEComércio Goiás relacionadas às eleições deste ano. Até o dia 11 de setembro, a federação e seus sindicatos, com a participação da população e da imprensa do Estado, vão conhecer e debater as propostas dos pré-candidatos a prefeito de Goiânia para o futuro da nossa capital. Nosso sabatinado desta quarta-feira, 2 de setembro, é o deputado federal Elias Vaz, pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo PSB, que já está aqui conosco em nosso estúdio no Teatro Sesc Centro. Cada sabatina terá duração de 45 a 55 minutos, sem limite de número de perguntas ou restrição de temas ao pré-candidato. A primeira pergunta será feita pelo presidente da FEComércio Goiás, Marcelo Baiocchi, e em seguida o pré-candidato será questionado pelo público de empresários e pelos jornalistas credenciados na FEComércio Goiás. Os jornalistas, se preferirem, poderão fazer pessoalmente as suas perguntas aqui no estúdio montado no Teatro Sesc Centro, onde estamos, e remotamente pelo aplicativo de videoconferência Zoom, que já está aberto e online para participação aqui em nosso estúdio. Lembrando que, conforme estabelece a legislação eleitoral, até o dia 16 de setembro, quando se encerra o prazo para a realização de convenções partidárias, é permitido aos pré-candidatos realizarem propaganda intrapartidária e, portanto, este encontro não configura propaganda eleitoral antecipada. Esta web sabatina é transmitida simultaneamente pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube da Federação, sempre no endereço FEComércio GO. Em cumprimento aos protocolos municipal e estadual de segurança sanitária em razão da pandemia do novo coronavírus, todas as pessoas presentes aqui no estúdio, profissionais e convidados, estão usando máscara e mantendo o distanciamento social obrigatório. Lembrando que eu, o presidente da federação, quando fizer o uso da palavra, e o candidato, o pré-candidato aqui presente, não estamos usando máscara, porque, como vocês verão, nós estamos a uma distância bastante segura. Elias Vaz. Elias Vaz é formado em Direito e é técnico em Eletromecânica. Em 2001, assumiu o primeiro mandato como vereador. Desde então, foram mais 4 mandatos na Câmara Municipal de Goiânia. Em 2008, foi eleito deputado federal por Goiás e é o pré-candidato do PSB a prefeito de Goiânia. Para darmos início a esta sabatina, convido o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, que dará as boas-vindas e fará a primeira pergunta ao pré-candidato. Presidente. Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar em especial o pré-candidato Elias Vaz e agradecer pela sua presença. Agradecer também a presença do presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, que nos prestigia também esta manhã. Agradecer a presença dos presidentes dos sindicatos, Zenildo, Márcio, Ademildo e todas as demais autoridades, jornalistas e a nossa equipe aqui da Federação do Comércio. Com essas web sabatina, Elias, a prefeito de Goiânia e as outras atividades vamos realizar durante o processo eleitoral propriamente dito, nós queremos contribuir para a qualidade da discussão de propostas para o futuro da capital. Em relação à web sabatina, neste momento, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, Elias Vaz, em virtude do momento que nós vivemos da pandemia. Acreditamos que as maiores consequências desta pandemia na nossa área do comércio virão em janeiro, quando o novo prefeito assumirá a prefeitura.
E por que será quando a ajuda que o governo federal vem dando às pessoas deixará de existir? Mas a pergunta é o seguinte: em função da pandemia, o comércio de bens, serviços e turismo esteve fechado por 4 meses em Goiânia. O setor de eventos ainda não voltou às atividades, impondo enormes perdas ao turismo. No ano que vem, quando o próximo prefeito já tiver tomado posse, os efeitos da pandemia ainda serão sentidos sobre todos os setores. Que medidas e investimentos o senhor pretende implantar, caso eleito, para fomentar a retomada da economia, em especial do setor do comércio, tendo em vista a sobrevivência desses setores estratégicos para a geração de empregos, como, por exemplo, o turismo de compras, ali da Rua 44? O que é possível fazer nesse sentido, tendo em vista as limitações impostas ao município? Essa é a nossa pergunta aqui da federação. Eu peço licença e volto a palavra para o REC para conduzir. Muito obrigado. Obrigado ao presidente Marcelo Baiocchi. Candidato Elias Vaz, pré-candidato, as suas considerações iniciais e depois a sua resposta à pergunta da federação. Muito bom dia, REC. Bom dia ao amigo Marcelo Baiocchi, que é presidente da FEComércio, a quem eu quero agradecer e parabenizar pela iniciativa, por essa contribuição democrática de trazer aqui todos os pré-candidatos para que a sociedade, de uma forma geral, possa conhecer com mais profundidade, né, uma contribuição que eu acredito que a federação está dando para a sociedade conhecer as ideias de cada pré-candidato nesse momento. Muito importante isso para o processo democrático. Quero aqui agradecer, né, a presença do nosso amigo, companheiro, Lissauer, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, que, na verdade, eu quero aqui também parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente daquele poder, né? Então, é um motivo de orgulho para o nosso partido, né? Quero também cumprimentar o Ademildo Godoy, que é meu amigo, né, que é presidente do Sindipitdog, né? Também o Márcio Andrade, que é presidente do Sindiposto, e também o Zenildo, que é presidente do Sinergás, né? Então, quero agradecer aqui a presença de todos. Bom, sobre essa questão que o Marcelo Baiocchi, o presidente Marcelo Baiocchi coloca, é realmente uma pergunta muito pertinente e é preciso a gente compreender a gravidade do problema. A partir do momento que você compreende a gravidade, né, você, já reconhecendo esse problema, você passa a ter uma postura diante desse problema. Veja bem, Goiânia hoje tem 560 mil pessoas que está recebendo o auxílio emergencial de R$600. Nós já vamos começar a sentir um pouco esse problema com a redução que o governo está dizendo que vai fazer, anunciou ontem o presidente Bolsonaro, de reduzir para R$300. Isso já vai ter um impacto, né, porque efetivamente isso não ajuda só as pessoas que recebem, ajuda a atividade econômica de uma forma geral, porque é um recurso que passa a circular na cidade. Então, ajuda o pequeno comerciante, ajuda a pequena empresa, ela faz circular esse montante de dinheiro que, na verdade, acaba amenizando, atenuando a crise como um todo. Em janeiro, né, ao que tudo indica, nós não teremos mais esse auxílio. Então, nós vamos ter um grande problema para enfrentar. Então, a nossa proposta é efetivamente, né, criar aí um comitê, na verdade, de emergência, para que a gente possa, na verdade, estabelecer um processo de reativação, de reaquecimento, né, da atividade econômica como um todo. Então, é preciso a gente, antes de tudo, ter um estado de espírito da prefeitura. A prefeitura tem que ser um parceiro das atividades econômicas. Então, nós queremos, por exemplo, eu já quero aqui dizer que eu acho isso fundamental, né, que o Sistema S, né, e as federações, seja a FEComércio, né, a Federação da Indústria, vai ser muito importante em trazer, por exemplo, o SENAC, o SENAI, né, para esse comitê, para a gente, inclusive, enfrentar a questão da possibilidade de formação do empreendedorismo, da formação da mão de obra qualificada, que é um dos problemas, gargalos que nós temos. Então, esse comitê teria o objetivo de estabelecer estratégias permanentes para zelar da nossa economia, da nossa atividade econômica como um todo. Nós temos, efetivamente, os setores de Goiânia, seja do comércio, né, seja o setor do turismo, né, o setor do turismo de eventos no Brasil foi extremamente prejudicado. Ainda bem que ontem nós aprovamos, inclusive, na Câmara Federal, uma ajuda de 5 bilhões, mas que não vai ser suficiente para atender esse setor. Então é preciso ter uma atenção muito especial,
né, passar a ter uma política mais agressiva do ponto de vista da Prefeitura de Goiânia como parceiro dessas atividades. Hoje, vamos dar um exemplo. Goiânia é uma referência na questão das confecções. Está aí a questão da Feira Hippie, a 44, mas a Prefeitura nunca fez nenhuma atividade em si para até fazer essa disputa nacional, né, para fortalecer essa atividade econômica. Nós vamos ter que fazer isso, nós vamos ter que ser parceiro efetivo. Então, a nossa proposta é que esse comitê seja um instrumento de intervenção permanente, né, para que possa, por exemplo, de um lado, trabalhar na questão da formação, do incentivo às atividades econômicas, mas, por um outro lado também, a gente possa destravar a estrutura do município, para que ela seja eficiente, para que ela seja realmente uma parceira das atividades econômicas, né? Nós sabemos que o resultado dessa pandemia é um resultado muito semelhante ao sair de uma guerra. Essa que é a grande verdade. O efeito econômico que ela está travando, e o que é pior, não é só em Goiânia, em Goiás, é no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Então é uma situação muito difícil, né, que nós vamos estar enfrentando, e para isso acho que o poder público tem que compreender essa realidade e realmente estabelecer uma prática permanente, né, de iniciativas, né, para que a gente possa minimizar e, na verdade, contribuir para a recuperação econômica, que vai ser um ano muito difícil, o ano 2021. Pré-candidato, nessas discussões sobre a recuperação da economia, também se fala em Brasília, o senhor está acompanhando lá, e no meio empresarial, no setor produtivo, sobre essa discussão em relação à carga tributária. E a gente sabe que os municípios são a ponta mais afetada nesse sentido. O senhor acha possível fazer essa articulação para a retomada do crescimento sem grande impacto na carga tributária municipal? Como é que o senhor enxerga essa questão, até a partir, principalmente da sua experiência em Brasília? Bom, primeiro que a questão da reforma tributária, eu sempre disse, e continuo dizendo, que é a grande reforma necessária. Porque o Brasil tem um sistema tributário extremamente injusto, né? Eu até, assim, eu digo que nós temos uma carga tributária muito alta, mas depende para quem, né? Acho que a gente precisa até fazer essa discussão, né? Porque quem paga realmente imposto no Brasil são os empresários os médios empresários, os pequenos, né, e o trabalhador na hora do consumo. Porque, então, o imposto no Brasil é muito regressivo, né, diferente de países da OCDE, diferente dos países europeus, como os Estados Unidos, que tem um sistema tributário mais progressivo, não é regressivo. Quem pode mais, paga mais, né? O Brasil tem uma situação que a gente precisa enfrentar esse debate, né? Quer dizer, só para você ter uma ideia, nós chegamos no ano de 2018, a renúncia fiscal no Brasil, a nível de governo federal, foi de 361 bilhões de reais. Bilhões, né? Enquanto isso, os setores médios empresariais pagam uma carga tributária altíssima. Vamos dar um exemplo? Os bancos têm uma carga tributária muito menor do que a média das atividades econômicas no Brasil. Olha, isso não justifica, até porque se tem uma coisa que os bancos têm é musculatura econômica, né? Então poderiam estar dando uma contribuição maior. Então é preciso a gente fazer sim uma discussão, né, sobre a questão tributária, porque hoje tem gente que está pagando muito, está com muita dificuldade, né? E quando a gente taxa muito o consumo, hoje chega ao ponto da pessoa mexer com capital de giro, né? Quer dizer, hoje a questão da substituição tributária, por exemplo, o empresário chega a pegar o seu capital de giro para pagar imposto de coisa que ele nem vendeu ainda. Sinceramente, isso é um absurdo, né? Quer dizer, o capitalismo no Brasil o Estado brasileiro tem uma concepção muito equivocada. Quer dizer, não só não cria uma linha de crédito boa para os empresários, como, na verdade, tem um sistema tributário que vai lá e sequestra os impostos dos empresários antes mesmo de vender suas mercadorias. Isso é um absurdo. Então, são conceitos equivocados que a gente precisa realmente fazer uma reflexão profunda. E outro aspecto também que a gente tem na questão tributária é a questão do Pacto Federativo, né? Porque a discussão, parece que todo governo gosta muito de falar que é menos Brasília e mais Brasil. Depois que entra no governo, parece que consegue lá, acha bom essa história de todo mundo ficar com pires na mão pedindo dinheiro para o governo, e aí esquece esse dilema, né? E é preciso a gente realmente fazer uma reforma tributária onde o dinheiro vá direto para os municípios, principalmente, para os estados, que hoje recebem uma fatia menor do bolo. Hoje a grande parte do que é arrecadado no país está concentrado no governo federal. Então, a reforma tributária ela é importante, né, como elemento, inclusive, de organização das estruturas públicas no país afora. Né, inclusive refazendo aí esse novo pacto federativo, né, que você poderia ter um recurso maior
né, das prefeituras, que sobretudo é onde essas pessoas vivem, né, onde os problemas existem de verdade, são nas cidades. Então as cidades deveriam ter mais recursos até para fazer um investimento para melhor qualidade de vida, para melhor organização econômica da cidade em si. Pré-candidato, uma das perguntas que nós recebemos para os pré-candidatos que vêm aqui, que é uma pergunta dirigida a todos os pré-candidatos, é com relação à forma de parceria. O senhor vê que modelo para fazer parcerias com a iniciativa privada? Em que nível? Parceria público-privada, organizações sociais que são um modelo misto? Qual que é a sua ideia em relação a essa questão? Olha, eu sou muito entusiasta dessa concepção. Veja bem, vamos usar aqui o que é a experiência do SESC e do SENAI. Recentemente nós tivemos aí uma agressão terrível por parte do governo, inexplicável, acho que uma implicância do ministro Paulo Guedes com esse sistema que eu, sinceramente, não dá para compreender. Porque o sistema S, né, é um sistema, quem conhece o SESC e o SENAI, e sobretudo assim, atende populações de mais baixa renda, pessoas que precisam, quer dizer. Então, é um sistema que é eficiente, já formou milhões de pessoas pelo país afora, né? Aqui em Goiás nós temos uma experiência muito interessante, seja com o SENAI, seja com também tem o próprio SENAR, né? Eu estou falando mais aqui da questão urbana, né? Que é a questão do SESC e do SENAI. E que são exemplos concretos que nós queremos fazer parcerias, né? Para poder, inclusive, ampliar essa possibilidade de atuação desse sistema. Quer dizer, o sistema hoje, ele atua bem, tem uma expertise, tem na verdade, uma interação, né, de anos que foram acumulados aí com a sociedade. Quer dizer, se a gente chega e diz para o sistema, fala, nós temos condições de ampliar isso, nós queremos discutir isso, né, fica muito mais fácil do que a prefeitura sair do zero. Então, as parcerias, elas são muito importantes, até porque a gente tem que aproveitar aquilo que existe potencial na sociedade. Nós temos aí, por exemplo, entidades não governamentais que fazem trabalhos maravilhosos e que muitas vezes só não ampliam porque não tem recurso. Então a prefeitura, em vez de querer reinventar a roda, é muito melhor chamar essas entidades sérias, como eu disse aqui, o SESC, o SENAI, que são exemplos, e na verdade fazer parcerias para a gente ampliar esse tipo de atividade. Então esse vai ser um tipo de intervenção concreto que a nossa administração vai ter. Ou seja, nós queremos que a prefeitura seja parceira das boas iniciativas, parceira, inclusive, para a ampliação dessas atividades e que são, na maioria das vezes, reconhecidas amplamente pela sociedade. São 9h18, nós já estamos aos 18 minutos dessa terceira web sabatina com os pré-candidatos a prefeito de Goiânia. Recebemos aqui hoje o pré-candidato do PSB, deputado federal Elias Vaz. Lembrando a você que nos acompanha que as perguntas podem ser enviadas pela plataforma Zoom, onde estão os jornalistas, empresários e colaboradores das empresas que compõem o sistema FEComércio, SESC e SENAC. Pré-candidato, eu vou voltar um pouco aqui na questão tributária, porque vem uma pergunta do Sindinformática que diz o seguinte. Bom dia, pré-candidato. O Goiânia Digital aplica uma alíquota de ISS-QN para TI em Goiânia de 2%, como em todas as capitais e cidades com desenvolvimento de TI e polos tecnológicos. Mas essa lei deixa um enorme risco jurídico de ter que ser revalidada anualmente. Isso desestimula a implantação de grandes projetos em nossa cidade. E em função de que em outros locais, esses 2% aplicados sobre o setor são definitivos. O senhor consegue se comprometer a fazer o compromisso de eliminar esse risco jurídico, destravando esses investimentos novos em TI para Goiânia? Pergunta do Sindinformática. Olha, o Plano Diretor de Goiânia, né, que eu fui relator, tem um item lá que foi colocado uma emenda que eu apresentei, né, objetivamente como relator, que foi a necessidade de ter uma reforma, né, do Código Tributário, né, de Goiânia, que é de 1976. Né? Então, é um código tributário totalmente absurdo, injusto, é óbvio. Né? Você veja bem que, quando a gente discute alíquotas hoje, a pessoa que mora no centro de Goiânia hoje, tem uma atividade comercial no centro, tem as maiores alíquotas quando a gente vê o centro enfrentando grandes problemas. Né? Nós precisamos ter incentivo. O sistema tributário de Goiânia expulsa a pessoa do centro. Essa que é a verdade. Né? Por quê? Porque ele cobra os maiores impostos que tem em Goiânia, as maiores alíquotas estão no centro de Goiânia. Então, como se o centro de Goiânia fosse o mesmo da década de 80, né? No final da década de 70. Isso não é verdade.
Então, esse mesmo caso que está sendo colocado, o que eu sempre defendi a necessidade da questão da reforma do Código Tributário de Goiânia? Porque eu entendo que o Código Tributário ele tem que ser um instrumento não só de arrecadação, ele tem que ser um instrumento indutor de organização da cidade. Uma atividade econômica, por exemplo, como a da área da informática, né, na verdade, uma atividade que ela é muito interessante para a cidade, porque ela não produz, ela não tem poluição, né, ela é uma atividade extremamente moderna, uma atividade que está como referência para crescimento. Então, nós precisamos ter uma política agressiva para atrair esse tipo de investimento. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque, na verdade, ela é muito diferente de uma atividade econômica que pode produzir, por exemplo, um impacto ambiental, né, que tem atividades econômicas que produzem. Então, ela é uma atividade muito interessante, né? Então, eu sempre imaginei o Código Tributário como um elemento de estar, inclusive, ajudando a organizar a cidade. Como seria isso? Por exemplo, você tem uma atividade como essa, que poderia estar no centro de Goiânia sem nenhum problema, né? Então, você tem que ter, na verdade, você tem hoje um incentivo, mas eu acho que tem que ser mais agressivo e dar segurança jurídica, acima de tudo, para essas atividades. Porque ninguém quer fazer investimento para ser questionado amanhã ou para mudar a regra do jogo amanhã. Então, nós precisamos dar mais estabilidade para isso, mas, sem dúvida nenhuma, né, o Código Tributário em Goiânia ele tem que ser revisto de uma forma global, né? Significa dizer o quê? Significa que, às vezes, uma determinada atividade econômica ela é mais interessante que ela aconteça numa determinada região da cidade. Se ela é mais interessante, inclusive, para resolver o problema da mobilidade urbana, né? Porque se você consegue planejar a cidade melhor, você precisa gastar menos, por exemplo, com viadutos. Você precisa gastar menos com intervenções mitigadoras que as atividades econômicas podem provocar se não houver planejamento. Então, o Código Tributário pode ser um importante instrumento indutor, né? Mais ou menos dizer assim, olha, a atividade econômica tal, interessa a cidade ela ser em determinada região. Lá você vai ter um incentivo fiscal. Então, com isso, você pode até arrecadar menos no primeiro momento, mas você vai gastar menos com as medidas mitigadoras. Então, isso é uma forma inteligente de construir uma cidade. Quer dizer, a gente já começa, na verdade, planejar a cidade na hora de implementar uma política tributária. Ou seja, ela pode... Porque a gente tem uma mania de analisar a sociedade, assim, o poder público, só com leis punitivas. Nós temos que ter leis que incentivam, né? Então, isso é muito importante. Então, o sistema tributário, que pode ser um sistema inteligente, conectado com o plano diretor da cidade. Foi à toa que eu coloquei isso no plano diretor, porque eu considerava, né, que o Código Tributário tem que estar sintonizado com o que você quer de organização para a cidade. Então, e essa atividade econômica que foi colocada, ela é fundamental. Pode ter certeza que nós seremos um aliado dessa atividade, achando que Goiânia tem que, na verdade, ser agressiva em atrair investimentos para essa área. E essa é uma área também que Goiânia se destaca no cenário nacional, inclusive comparada a Recife e outras cidades que têm tradição também nesse segmento, com grandes profissionais, pesquisadores e inventores. Pré-candidato, o senhor citou o plano diretor, e entre os vários estudos que a FEComércio Goiás, na gestão do presidente Marcelo Baioc, fez para entender a economia e o dinamismo da economia do estado e de Goiânia, tem um dado muito interessante, que a habitação representa o principal custo na média de renda das famílias. A gente sabe que a alimentação tem um peso nas famílias de menor renda, mas, de uma maneira geral, a habitação tem um maior peso na composição do orçamento, na definição do orçamento das famílias. E aí, nessa conta, entram as várias despesas. E a gente tem a discussão sobre o plano diretor hoje na Câmara. O senhor, quando foi vereador, participou disso. Como é que o senhor vê o futuro da cidade em relação à questão do transporte e essa relação do crescimento, da verticalização e da ocupação dos espaços da cidade? Também uma pergunta do sistema FEComércio. Bom, eu sempre digo que é melhor você planejar, né, antes que depois gastar com medidas mitigadoras, né? Então, se você deixa a cidade ter uma ocupação desordenada, isso vai trazer graves problemas e você vai ter que gastar muito dinheiro para mitigar, né, ou para amenizar, atenuar esses problemas que são gerados por esse desenvolvimento desorganizado, né? Então, é muito importante você ter planejamento. Então, é óbvio, né, que nós entendemos que as atividades, a própria questão da mobilidade, ela está vinculada a isso, né? Se você concentra demais a cidade de uma forma exagerada numa região,
Isso vai impactar, isso vai trazer problemas da mobilidade, né? Então não tenha dúvida disso. Então por isso que é fundamental você ter um plano diretor que se oriente por uma concepção de uma cidade mais bem ocupada, de uma forma mais racional, né? Então esse é um princípio que você tem. E o que nós entendemos, né, é que é preciso, primeiro, acho que você criar, é o que eu estou dizendo, a questão tributária, você pode criar incentivos, né, para que os investimentos, inclusive do ponto de vista empresarial, possam acontecer em regiões mais estratégicas para a cidade. Hoje não é isso que acontece, né? A visão tributária hoje, ela é uma coisa assim, ela é totalmente, ela só tem uma visão, arrecadar mais, arrecadar mais, arrecadar mais, arrecadar mais. Ela não tem uma conexão com o desenvolvimento, ela não tem uma conexão com o planejamento. E é isso que a gente está dizendo que é preciso ser feito, né? Sobre a questão da mobilidade urbana, né, é preciso a gente fazer uma discussão profunda sobre isso, que ela tem essas duas questões que eu coloco como principais. Primeiro, é a questão do planejamento, que objetivamente nós vamos ter uma mobilidade melhor ou pior, dependendo do tipo de padrão que você adota da questão da ocupação urbana. Mas também é preciso a gente dizer que o transporte público, ele precisa ser enfrentado a esse problema, né? O transporte público em Goiânia não é bom, é ruim, né? Agora, é preciso a gente também dizer que o poder público tem sido historicamente ausente da sua função de gestor público, né? A CMTC hoje é uma piada, né? Não tem estrutura nenhuma. Eu não estou nem responsabilizando os profissionais que estão lá, não. É porque não tem estrutura mesmo. CMTC, e aí fica uma relação do transporte público como se fosse uma relação de empresas na verdade, com os usuários. É um problema deles. E não é assim. O transporte público ele é um elemento fundamental para você enfrentar o problema da mobilidade urbana. Não tem lugar nenhum do mundo que o trânsito é bom, né, que você não tem um transporte público bom. O transporte público tem que ser bom para que pessoas possam ter confiança e usarem o transporte exatamente desafogando o sistema viário de uma forma geral, né, porque senão você vai ter um problema do trânsito seríssimo, né? E o que nós defendemos aqui em Goiânia é uma coisa muito simples, né? Hoje você tem um conceito, é um problema conceitual. Nós entendemos que o transporte público, se fala muito em caixa preta, e a nossa proposta vai eliminar essa discussão. Porque a nossa proposta é a estrutura pública, na verdade, fazer essa arrecadação, né? Quer dizer, é ela que vai arrecadar e vai pagar as empresas por quilômetro rodado. Então, nós não temos, a empresa não tem que ter preocupação de que se vai estar, o número de passageiros que vai estar transportando. A preocupação dela é prestar um bom serviço. E o poder público vai remunerar por quilometragem, né? Aí não tem essa história, nós vamos saber o que vai ser necessário, se vai ter subsídio ou não vai ter. A gente tem discutido, por exemplo, as fontes de financiamento, né? O financiamento ele é só da tarifa? Está errado isso, né? Porque no mundo inteiro onde o transporte público funciona bem, o poder público também entra com recursos. Nós precisamos criar essas fontes de recursos. Uma delas, por exemplo, é a implementação do parquímetro. Quantas vezes, nós já aprovamos essa lei há quanto tempo? Lá atrás, isso foi da administração do Pedro Wilson. Vamos resgatar aqui. A administração do Pedro Wilson foi aprovada essa lei. Depois nós entramos com a emenda, inclusive, colocando que esses recursos tinham que ser usados para financiar o transporte público. Isso não sai do papel. Aí você pensa assim, os empresários são contra? Não! A FEComércio, o pessoal da CIEG, o CDE, quantas vezes já pediram o poder público para implementar? Porque sabe que isso prejudica enormemente, né? Porque esse negócio de área azul não funciona, isso já é ultrapassado, né? Isso prejudica muito o comércio em Campinas, prejudica muito o comércio no centro de Goiânia, que a gente chega lá, você chega às 8 horas da manhã, 8h01 já não tem mais vaga para ninguém, está todo mundo ocupado já e só sai 18 horas. Isso prejudica o comerciante, né, desses centros históricos, né, de Goiânia, tanto o centro de Goiânia como Campinas, né, que, na verdade, nós precisamos enfrentar esse problema, que poderia ser uma fonte importante de financiamento do transporte público. Então você veja bem que muitas questões são questões de ter vontade política, de ter iniciativas, né? O que não pode é a gente fazer de conta que o transporte público em Goiânia está bom, porque não está muito ruim. E o transporte público desse jeito, o sonho de consumo das pessoas é ter moto ou ter carro, e aí não tem trânsito que aguenta. São 9h29, nós estamos hoje recebendo aqui no estúdio do Teatro Sesc Centro, na terceira web sabatina da FEComércio Goiás, com os pré-candidatos a prefeito de Goiânia, o deputado federal Elias Vaz, pré-candidato a prefeito da capital pelo PSB. Lembrando que, em função do novo normal, nós não podemos ter grande público aqui no nosso teatro e, por isso, a nossa transmissão é prioritariamente remota pelas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, em FEComércio GO, e também pelo aplicativo Zoom, que está aqui ao nosso lado, está aqui o telão com os nossos participantes.
pelo telão também é possível interagir com o pré-candidato, fazendo perguntas para ele e discutindo e debatendo suas propostas para o futuro de Goiânia. Pré-candidato, mais uma pergunta, daqui a pouco vamos começar as perguntas dos jornalistas também, mais uma pergunta do Sistema Fecomércio Sesc Senac, Ademildo Godoy, que está aqui conosco, presidente do Sindipitdog. Nós não temos áreas industriais em Goiânia, os setores como João Brás, Parque Oeste Industrial, Santa Genoveva, que eram inicialmente destinados para a indústria, hoje são bairros residenciais. Qual a melhor saída em relação a essa situação? O senhor é a favor da criação de polos industriais em Goiânia? Sou a favor, sou a favor. E eu quero dizer o seguinte, o Plano Diretor de Goiânia trouxe uma ferramenta importante, uma nova concepção que eu achei muito interessante, que foi a questão do grau de incomodidade. Isso permitiu, por exemplo, que Goiânia era o quê? Você tinha uma situação que era assim, você tinha um tal do zoneamento. Aqui você pode ter só residência, no outro local você poderia ter atividade empresarial. E o que, na verdade, esse novo conceito trouxe, ele permitiu, por exemplo, que uma pessoa abrisse um escritório de contabilidade na casa dele, né? Então não havia essa separação desde que não provocasse impacto, né? E um escritório de contabilidade não provoca, não há problema. Permitiu que um odontólogo abrisse um consultório dentário próximo à casa dele, num bairro. Então, isso por quê? Porque também não traz muito impacto. Mas o plano diretor teve um problema, e a gente precisa reconhecer que ao passar dos anos, isso ficou muito claro. Não criou um local que era para as atividades econômicas de maior impacto, né? Sobretudo nos locais assim onde você tem uma saída melhor para as BRs, né? Então, eu penso que essa discussão, eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública desse novo plano diretor, e na minha opinião, essa é uma mudança que está sendo feita, que é muito importante, né? Porque eu acho que os polos, aí nós temos que ter, uma coisa é a regra, mas nós temos que ter uma exceção, porque essas atividades econômicas, elas não puderam, na verdade, na prática, ser construídas em rua nenhuma em Goiânia. Então, nós precisamos criar um polo para que possa permitir, né, essas atividades econômicas de maior impacto em Goiânia. Inclusive, de uma forma mais concentrada, até porque aí você, com as medidas mitigadoras, elas ficam até mais barato para o sistema público, né, para você não poder, cada lugar que tiver uma indústria, por exemplo, você vai ter que ter uma medida mitigadora. Então, me parece um conceito mais inteligente e entendo que os polos são fundamentais e acho que foi um equívoco, né, lá atrás. O plano diretor, eu acho que o plano diretor foi muito bom, que foi aprovado em Goiânia, mas ele teve alguns equívocos, né? E um deles foi esse, não ter tido aí a sensibilidade de ter feito essa exceção para a criação dos polos. Nós falamos um pouco já sobre a questão do transporte, pré-candidato, e vem à nossa mente a necessidade de utilização dessas plataformas, né? A internet hoje se impôs e as pessoas hoje utilizam esses aplicativos de transporte, e isso é uma realidade da qual a gente não pode fugir. E a pergunta do Jornal A Redação vem nesse sentido, perguntando quais são as suas propostas para a mobilidade urbana, tendo em vista esse novo conceito global de mobilidade que a gente tem. É preciso a gente estar antenado com os novos conceitos, né? Por exemplo, São Paulo tem um sistema que está sendo adotado por algumas empresas, que a pessoa aluga o carro, ela dirigindo, aí para num determinado local, você pega um aplicativo, aí vê se tem algum carro próximo, usa por 1 hora, paga, você dirigindo. Quer dizer, na verdade, a questão tecnológica hoje é fantástica e eu acho isso muito importante e interessante, inclusive, né? Eu penso que a mobilidade urbana, cada dia que passa, vai trazendo novas tecnologias que são importantes serem adequadas no sistema como um todo. Não adianta a gente querer falar assim, vamos proibir isso porque vai prejudicar tal setor. Isso não é caminho. O que nós precisamos é o que eu disse, né? O transporte, até eu já vi alguma coisa, por exemplo, que até o metrô de Nova York sentiu a questão do Uber, né? Sentiu a questão desses aplicativos, né? Interferiu, inclusive, na sustentabilidade. Agora, nem por isso você vai proibir o Uber, não tem jeito. É uma atividade que está aí, né? Gera renda para muitas pessoas. Você pode discutir se a relação de trabalho tem que ser um pouquinho melhor, aí é outra história, mas ela é uma coisa que veio para ficar, não adianta. Então, o que a gente precisa na verdade, adequar o sistema de transporte nas suas diversas modalidades, né? Eu não acho que o Uber, por exemplo, seja resposta para o trânsito de uma forma geral, até porque o Uber também é carro, do mesmo jeito, né? Acho que continua sendo a melhor receita
para atenuar, para melhorar a questão da mobilidade urbana é o transporte público de qualidade, né? Então, eu não tenho dúvida disso. Agora, ele precisa ser encarado como uma questão estratégica para a cidade e não ser um problema, como eu disse, como é colocado hoje. Hoje, o sistema de transporte público é um problema entre empresas e usuário. O poder público lava as mãos e, na verdade, não participa, não assume a sua responsabilidade. Então, é preciso, sim, né, a gente reconhecer esses novos modais, né? Hoje tem, na verdade, nós tivemos iniciativas em administrações anteriores que eu acredito que tem que ampliar mais, que é a questão das ciclovias, né? São vários tipos de atividades, tem muita gente hoje que é adepto, né? Se tiver uma capilaridade maior de ciclovias, as pessoas podem usar mais, né? Que faz bem para a saúde, é bom, quer dizer, o mundo inteiro está adotando esse tipo de sistema, quer dizer, é um conjunto de modais, é um conjunto de possibilidades que você tem que avançar, né? Tem que estar antenado, inclusive, com as novas tecnologias a cada dia que vão surgindo pelo mundo. Outra questão levantada ainda em relação à mobilidade, pré-candidato, e ao transporte público, até em função do seu amplo conhecimento da área, né, o senhor começou atuando nesse segmento, se o senhor vê que o BRT como um modal viável para uma cidade como Goiânia. Olha, o debate do BRT é um debate que é feito no mundo hoje, né? Nós temos o melhor exemplo, que é o do Transmilênio de Bogotá, e lá é interessante porque o Transmilênio ele é um verdadeiro BRT, porque ele é um BRT que ele não tem cruzamento com outras vias, né? Toda é feito, é uma forma que sempre esses cruzamentos são feitos através de viadutos, né? Então, para você ter uma ideia, o Transmilênio tem uma velocidade média muito próxima da velocidade do metrô. Só com uma diferença, o Transmilênio custou menos de 1/3 do que custaria o metrô. Então, o custo-benefício de corredores, o mundo tem discutido isso, hoje a maioria dos investimentos reduziram bastante nos metrôs e aumentaram bastante na questão dos corredores exclusivos. Isso no mundo inteiro, né? Inclusive nos Estados Unidos, inclusive na Europa. Então, na verdade, um conceito interessante. Agora, em Goiânia tem muito problema, porque tem um sinaleiro atrás do outro, né? Talvez seja aí uma discussão que é feita, que é você colocar um sistema semafórico inteligente que priorize o transporte público, né? Porque é o que eu disse, se você não tiver uma lógica de priorização do transporte público, você não vai conseguir resolver o problema do trânsito, né? Todo mundo tem carro, as ruas continuam na mesma largura, né? Nós temos um problema, quer dizer, com mais e mais carros ocupando as ruas, nós vamos ter um problema, uma hora trava. Uma hora trava e as cidades como São Paulo, Brasília, têm enxergado isso, têm investido mais fortemente nos últimos anos, ainda não de forma o que é necessário, mas tem pelo menos apontado um rumo, né, que para resolver o problema do trânsito não adianta, por exemplo, você construir viadutos, né? Viaduto não vai, porque se resolvesse, São Paulo já não tinha problema, né? Então, São Paulo, de repente, se enxergou isso, que não é por aí, precisa investir basicamente no transporte público. Ou seja, você ter um transporte público de qualidade é o que você vai garantir uma situação de ter um trânsito melhor. Os assuntos vão se conectando, pré-candidato, e um assunto vai puxando o outro. E aí vem a questão da vocação de Goiânia para os eventos, que necessariamente vai passar também por um bom transporte público de acessibilidade aos locais desses eventos. O Ricardo Rodrigues, o nosso presidente do Sinditur e do Setur, ele pergunta como o senhor pretende resgatar todas essas atividades, grandes eventos esportivos, MotoGP, pecuária, e aí tantas outras atividades, citamos ontem aqui Vila Mix, se nas últimas administrações nós só perdemos essas oportunidades, e agora tendo em vista também as limitações da pandemia. Olha, retirando aí a questão das pandemias, que aí realmente as limitações que a pandemia trouxe, né? Mas assim, para uma situação normal, eu diria assim que esses eventos, né? Nós temos eventos na área religiosa, nós temos eventos em outros entretenimentos, mas são eventos importantes para a cidade de Goiânia, né? Esse chamado um turismo de negócio, esse turismo desses eventos, isso traz recursos para Goiânia, isso é muito importante. Nós entendemos que a prefeitura tem, historicamente, sido omissa nessas situações. Eu acho que a gente tem que ter uma parceria maior. Por exemplo, eu tenho discutido a pecuária, ela está no lugar correto? Isso não é só por causa do evento, não. Eu moro ali no Negrão de Lima, sei o que é o problema ali na época da pecuária, né?
o Ademil também tem um pit dog lá próximo, né? Sabe como é que é a situação ali, né? De trânsito, tudo. Mas está num local inadequado, você não pode ter boi, né, no centro de Goiânia, porque isso aí é até questão sanitária, né? E agora, nós precisamos encontrar um caminho, encontrar uma saída, né? Porque lá tem um problema, que a área se devolver, ela é do Estado, né? Porque aí Mas tem que conversar com o governador isso, tem que achar uma solução para que a pecuária possa sair dali, porque é desejo, inclusive, do pessoal que dirige a SGPA. Agora, nós precisamos encontrar um caminho, né? Da mesma forma, essas atividades. Mas não pode em Goiânia. Mas na área rural, tem algum lugar, na área semi-urbana, vamos dizer assim, tem algum lugar que pode? Tem algum lugar que o pessoal possa estruturar atividades com segurança jurídica? Vamos construir isso. Então, essa também é uma situação. Ou a prefeitura, na verdade, passa a discutir essa situação até antes, porque geralmente a prefeitura só discute esses eventos quando falta 10 dias para o evento. Né? Na hora que vai lá pedir uma licença ambiental, só discute nesse momento. Quando, na verdade, nós devíamos ser parceiros desse tipo de empreendimento econômico, né? Porque isso gera receita para a cidade de Goiânia. Então, sinceramente, o que eu penso é que a prefeitura, historicamente, essas atividades acontecem, eu costumo dizer, apesar da prefeitura, não com a prefeitura, né? Apesar da prefeitura, o pessoal ainda consegue fazer eventos de sucesso que são referências até a nível internacional. São 9h41. Nós estamos hoje recebendo aqui no Teatro Sesc Centro o pré-candidato do PSB a prefeito de Goiânia, Elias Vaz, deputado federal. Pré-candidato, hoje a política em Goiânia foi sacudida com novas informações sobre o futuro das candidaturas. E o jornalista Caio Henrique Salgado, que é titular da coluna Giro do Jornal Popular, traz a informação de que uma fala, né, uma declaração do senador Vanderlan Cardoso, e aí eu já estou lendo aqui a pergunta que ele vai formular para o senhor, dizendo que reviu a sua posição inicial em não ser candidato, que está conversando com o pré-candidato Francisco Júnior, que esteve conosco aqui na segunda-feira abrindo as nossas web sabatinas, dizendo que pode disputar, sim, a Prefeitura de Goiânia e inclusive, o Caio informa que há uma conversa com o DEM. O Caio lembra que o senhor tem um bom relacionamento com ele, assim como tem com vários outros partidos e lideranças políticas, e se o senhor consegue vislumbrar uma aliança com o senador Vanderlan Cardoso, ainda no primeiro turno, e aí, nesse caso, abrindo mão da sua própria candidatura por uma composição desse grupo político para a prefeitura? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, quem quer ser candidato e quer ganhar as eleições não pode escolher adversário. Então, para mim é indiferente se vai ser o Vanderlan, se vai ser o Iris, se não vai ser, se vai ser o Maguito. Eu estou disposto a concorrer às eleições e acredito que nós temos uma proposta bem consistente para a cidade de Goiânia. Então, primeiro isso. Então, nenhuma possibilidade de a gente abrir a mão da nossa candidatura para o Vanderlan ou para o Maguito, ou qualquer dessas candidaturas. Eu tenho muito respeito pelo Vanderlan, o senador Vanderlan é meu amigo, né? Todo mundo sabe disso, que a gente cultiva uma boa amizade. Mas sinceramente, eu acho que o senador Vanderlan, nesse momento, ele está mais, acho que, irritado, né, e contrariado com essa questão que foi anunciada, a possibilidade da aliança do Maguito com o Caiado, do que qualquer outra coisa. Porque todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, que o Vanderlan aspira, né, e de forma legítima, ser candidato a governador daqui a 2 anos. Né? Então, todo mundo sabe disso e eu acho difícil ela abrir mão de 6 anos de mandato como senador para, na verdade, você vir ser candidato a prefeito. É um pensamento que eu tenho. Né? Não é que ele não tenha legitimidade para ser candidato, não. Tem toda a legitimidade, o senador Vanderlan, mas eu não acredito que seja candidato, não. Acho que ele está de olho mesmo na eleição para governador e ele está muito mais aí dando uma resposta a essa possível aliança do Maguito com o Caiado. Acho que ele está dando uma resposta para o Maguito, entendeu? Aí é um diálogo pela imprensa aí de descontentamento com as iniciativas que o Maguito teve com essa questão da aproximação com o Caiado. Também nós temos um grupo aqui de jornalistas políticos e há uma discussão online aqui nesse momento sobre a sua visão sobre o número de candidaturas. É provável que Goiânia tenha, nesse ano, o maior número de candidatos a prefeito da história. Talvez em função, segundo a avaliação deles, do fim das coligações proporcionais. Como é que o senhor vê essa pergunta desses jornalistas? Como é que o senhor vê essa pulverização e esse grande número de candidaturas no primeiro turno? O senhor acha salutar para o debate? Como é que o senhor vê com a sua experiência parlamentar ampla?
Olha, eu acho que é legítimo todo partido lançar seus candidatos. Agora, dizer que a gente ter 20 candidaturas, isso faz bem, eu não acho, né? Acho que isso, inclusive, mostra uma incapacidade de grupos que pensam semelhante. Eu não estou falando unir água e óleo, não estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo o seguinte, que pelo menos aqueles grupos que têm um pensamento mais próximo poderiam estar lançando candidaturas mais encorpadas, mais fortalecidas. Isso é que eu tenho discutido com alguns pré-candidatos, né? Eu falo, olha, a gente pensa mais ou menos igual, precisa a gente ter uma aliança, tal. Então, eu penso assim, né? Não é candidatura feita, na verdade, de forma estranha, pela conveniência, não é isso, né? Não é uma aliança feita pela conveniência, mas eu penso que há uma certa incapacidade, né, dos partidos que absolutiza esse aspecto, né, das chapas proporcionais, que hoje não podem mais ter coligação, que é a chapa de vereadores, e está absolutizando esse aspecto de ter candidato próprio. Tem uma outra questão também que está por trás disso, né? Os partidos estão muito preocupados a nível nacional, com essa questão dos índices, né, que vão ter nessa última eleição foi 1,5%, né, 1,5%, que teve que adquirir a nível nacional. Vários partidos já perderam, tiveram que ter fusão, e vai aumentar isso para 2, 2,5%, 3%. Então, assim, vai chegar um ponto que, futuro, nós vamos ter poucos partidos no Brasil. Então, os partidos querem lançar candidatura também para prefeito para, na verdade, divulgar o seu partido. Também para tentar continuar existindo nas próximas eleições, que é onde você tem esse marco para saber se os partidos continuam ou não existindo, né? Aliás, pode até existir, só que não tem tempo de TV, não tem fundo eleitoral, não tem fundo partidário, então isso dificulta muito, não tem representação lá na Câmara Federal, né, não tem representação de liderança, tem uma série de coisas que os partidos passam a ter muito problema, que não conseguem atingir a cláusula de barreira, né, que vai ampliando ano a ano. Então, tem dois elementos, então tem essa questão das coligações, mas também tem as presidências nacionais dos partidos que tentam forçar os partidos a terem, no mínimo, a vice, senão a cabeça de chapa, ter pelo menos a vice para que o partido possa continuar tendo uma projeção na sociedade. Pré-candidato, em relação à questão dos financiamentos e dos recursos para investimentos, é também uma pergunta da federação. O senhor vê um aumento da dependência dos municípios em relação aos estados e à União, mesmo no caso das capitais, que são economias mais dinâmicas, e uma dificuldade nos próximos anos, no seu eventual mandato como prefeito, para conseguir realizar essas parcerias para fazer os investimentos? Olha, eu não tenho dúvida, né, que eu disse aqui no outro momento que a questão tributária no Brasil, a questão do Pacto Federativo, ela é muito injusta com os municípios, né? E é injusta de forma suprapartidária, é injusta com o prefeito Íris, é injusta com os prefeitos de todos os partidos, porque fundamentalmente as coisas acontecem só nos municípios, né? A Constituição de 88, ela trouxe um monte de obrigações para os municípios, mas esqueceu de mandar o dinheiro, né? O dinheiro ficou retido lá no governo federal. Então, isso se tornou um grande problema. Então, é verdade que a gente precisa discutir isso. Eu espero que a reforma tributária toque nesse quesito, né? nesse importante elemento de que precisa ser mudado na tributação brasileira, né? Ou seja, nós precisamos ter mais recurso para os municípios, né? Mas também, né, eu penso que é preciso que os municípios também... a gente, quando vai discutir o problema tributário, a gente tem um problema também, que a gente discute só o que arrecada, né? E como o pensamento até da iniciativa privada, né, quer dizer, a empresa ela não pensa só no que ela vai arrecadar, mas também na eficiência de funcionamento dela. Porque é óbvio que a eficiência significa que eu vou otimizar os recursos que eu tenho. Então, o desperdício, eu falo isso, gente, olha, eu fui membro da comissão, fui relator da Comissão Especial de Inquérito que investigou a questão das irregularidades na saúde. Eu vou citar um exemplo aqui. A gente teve no almoxarifado, identificou lá 10 equipamentos raio-x, 0, na caixa, nunca tinham sido utilizados, e a gente foi verificar, fazia 2 anos que eles estavam ali. E aí nós fomos verificar, também tinha sido contratado os funcionários, naquela época, 2 anos. E nesse período, né, se gastou mais de 13 milhões de reais com contratação de equipamentos velhos, usados, porque a empresa que, na verdade, já esperava que mais dia, menos dia, aqueles equipamentos iam ser colocados, também não renovava os seus equipamentos, porque sabia que ia perder o contrato. Então, isso é um desperdício absurdo. Eu estou dando um exemplo, a gente foi ver lá, no outro local, viu umas latas lá de leite Pregomin, que é um leite caro para criança, né, que a gente viu lá 600 latas, leite custa quase R$200, 600 latas lá, perdeu o tempo de validade, né? E a gente viu que um pouco antes
do tempo de validade ter vencido, teve notícias aí, em vários veículos de comunicação aí, dizendo que mães, pais estavam entrando na justiça para conseguir aquele leite para a criança. E o leite perdendo. O tempo de validade ele não teve que ir à justiça. Então, quer dizer, a ineficiência, né, e a corrupção são dois problemas graves. Porque a gente vai discutir problema tributário, de arrecadação, de sustentabilidade, porque o problema fiscal ele é dois, é na hora de arrecadar e na hora de gastar. Então, nós precisamos também ter eficiência na hora de gastar, né, efetivamente, porque a gente sabe que com isso, né, o dinheiro vai render mais, vai aparecer mais, né, como resultado de política pública. Então, porque toda vez que a prefeitura, o poder público no Brasil tem um vício, toda vez que a conta não fecha, ele fala, tem que aumentar tributo. Isso virou um vício. Geralmente a empresa ela pensa o quê? Eu não estou tendo lucro, eu tenho que melhorar a minha eficiência. É isso que eu tenho que fazer. Não adianta aumentar o preço do produto que eu não vou vender. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Nós precisamos dizer o seguinte, olha, não tem como mais aumentar a carga tributária. O que eu preciso é ter eficiência para que esse dinheiro que eu estou arrecadando realmente consiga executar as políticas públicas necessárias para a população. São 9 horas e 51 minutos, nós já estamos nos encaminhando para o final dessa terceira web sabatina. Eu tenho para o senhor mais uma pergunta e depois as suas considerações finais. O senhor citou essa questão do Código Tributário, citou o plano diretor. O Código Tributário não foi aprovado nessa gestão, ele foi à Câmara e retornou. E o plano diretor, ele está em tramitação na casa, né? Que reformas o senhor considera prioritárias num eventual mandato de prefeito de Goiânia enviar para o Legislativo e fazer a discussão com o setor produtivo? Bom, primeiro, eu penso que o Código Tributário continua, até porque um Código Tributário de 76 não pode, a gente pode achar que está normal, né? Tem que fazer uma revisão desse Código Tributário. Não pode, por exemplo, quem está no centro de Goiânia pagando uma alíquota 2 vezes de quem mora no condomínio fechado. Né? A alíquota de quem mora no centro de Goiânia é 2 vezes quem mora no condomínio fechado de luxo. Então, tem alguma coisa errada nisso, né? Isso, não tem justiça fiscal nisso, né? Então, precisa rever. Mas também a gente precisa dar um choque de gestão. Eu tenho dito, Rec, que eu aprendi muita coisa durante esses 18 anos que fui vereador. E uma delas, que é esse negócio de política do toma lá da cá, esse negócio de você vai lá, reúne com os partidos e faz um loteamento da estrutura pública, isso, sinceramente, corre-mão da incompetência e da corrupção. Pode ter certeza, na maioria das vezes, isso a gente verificou isso a nível de esfera federal, estadual, pelos estados aí, da União e também a nível municipal. Então, eu quero, na verdade, estabelecer um critério básico para a formatação do secretariado, é ter secretários que sejam competentes e honestos para cada área. Né? Eu estou dizendo isso, né, porque eu acho que isso é uma alteração estruturante. E nós queremos, acima de tudo, fazer uma reforma aí na estrutura administrativa para que ela possa ter eficiência. Né? Nós temos aí quase 40 mil servidores, né, hoje na estrutura pública em Goiânia e praticamente nada funciona direito. Né? Então, quer dizer, é por culpa do servidor? Claro que não. Isso é um problema de gestão. Nós temos que ter uma gestão eficiente, nós temos que ter transparência. Quer dizer, nós precisamos dar um choque, né, de gestão na cidade de Goiânia. Nós precisamos trazer Goiânia para o século XXI. Goiânia já está do século XX. A gente, né, na verdade, colocar a modernidade, colocar os instrumentos, as ferramentas que nós temos hoje disponíveis a serviço da administração. Talvez essa seja a grande reforma. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter, primeiro, vontade política, segundo, ter rumo. O rumo que nós temos é esse. Né? Não adianta, hoje se a gente quiser fazer um plano de governo, contrata aí uma empresa boa, traz um plano, muitas propostas mirabolantes, depois joga aquilo na gaveta, que geralmente é o que é feito, né? Verdadeiros estelionatos eleitorais. Eu lembro que teve uma polêmica, vai ter subprefeitura. Claro que tinha que ter subprefeitura. Por quê? Né? Teve essa polêmica. Aí os 2 candidatos que foram para o segundo turno, não, nós vamos fazer, o Vanderlan defendeu, o Uris defendeu, passou a eleição, arquivou. Entendeu? Então, quer dizer, é uma situação, por que a subprefeitura é importante? Porque você descentraliza, porque você resolve um problema de mobilidade, nós estávamos discutindo aqui, a pessoa não tem que atravessar a cidade para resolver um problema. Que a prefeitura mesmo está sendo indutora de problema do caos do trânsito, não pode ser assim. Então, isso para dar um exemplo. Então, plano de governo, ele é importante, nós vamos apresentar. Mas mais importante ainda, a gente ter compromisso com a sociedade, né, e realmente fazer as transformações necessárias. Suas considerações finais, pré-candidato. Obrigado. Bom, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade ao Marcelo Baiocchi e parabenizá-lo de novo, né,
presidente, por estar trazendo essa possibilidade, sobretudo num momento difícil, né, que nós estamos vivendo, de debates, né? Então, esse tipo de debate aqui é onde a população pode ter condições de verificar o que cada candidato pensa. Então, parabenizar pela contribuição ao processo democrático. E eu quero dizer que esses 18 anos, né, que eu tive como vereador em Goiânia, eu aprendi muito. Sei aonde estão os principais gargalos da cidade, sei como enfrentar esses problemas. E quero dizer que o nosso compromisso em ter uma boa gestão é total. Pode ter certeza que com todo o empenho que eu tive como vereador de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, nós estaremos na prefeitura com todos esses compromissos para que a gente realmente possa traduzir, né, os quase 6 bilhões hoje que temos no orçamento, efetivamente anual, né, para, na verdade, traduzir em boas políticas públicas para a sociedade. Grande abraço. Obrigado ao pré-candidato pelo PSB a prefeito de Goiânia, Elias Vaz, pela participação nessa Web Sabatina, e assim nós encerramos a nossa terceira edição dessa série de Web Sabatinas com os candidatos a prefeito de Goiânia, recebendo nessa primeira fase os pré-candidatos a prefeito de Goiânia. FEComércio nas eleições 2020.